Você já se sentiu completamente deslocado, como se estivesse vivendo em um mundo que não fala sua língua, não compartilha seus valores, não entende seus sonhos? Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta fascinante. Existe um salmo esquecido, uma joia escondida nas Escrituras, que foi escrito exatamente para este momento da sua vida. O Salmo 120 não é apenas um lamento antigo, é o grito de guerra de todo peregrino que já se sentiu estrangeiro em terra hostil. E o que você vai ouvir combina verdade espiritual com descobertas fascinantes sobre como este texto atravessou milênios, preservando uma mensagem que arqueólogos, linguistas e historiadores ainda hoje consideram revolucionária. Antes de mergulharmos no texto completo, você precisa entender algo que muda tudo. Este salmo abre uma coleção específica chamada Cânticos de Romagem, ou Salmos das Subidas, que vai do Salmo 120 ao 134. A palavra hebraica é Ma'aloth, que vem da raiz Alá, significando literalmente subir, ascender, elevar-se. Para aquela época, isso era revolucionário, porque estes 15 salmos eram cantados pelos peregrinos judeus enquanto literalmente subiam as encostas das montanhas da Judéia em direção a Jerusalém, que fica a aproximadamente 750 metros acima do nível do mar. Hoje essa região é conhecida como Cisjordânia, e arqueólogos descobriram que a jornada desde a Babilônia, de onde muitos exilados retornavam, levava cerca de 4 meses a pé, percorrendo mais de 1.400 quilômetros através de desertos, montanhas e territórios hostis. Agora ouça o texto completo do Salmo 120 e, enquanto ouve, imagine-se naquela época, quando cada palavra era cantada com os pés sangrando nas pedras ásperas do caminho. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu: livra-me, Senhor, dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do guerreiro com brasas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma há muito tempo habita com aqueles que aborrecem a paz. Eu sou pacífico, mas quando eu falo, eles são pela guerra. Especialistas em literatura hebraica explicam que isso era um gênero único de poesia chamado quiasmo, onde as ideias se espelham criando uma estrutura circular, que força o ouvinte a meditar profundamente em cada palavra. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Este salmo provavelmente foi escrito durante ou logo após o exílio babilônico, entre 538 e 450 a.C., quando os judeus estavam retornando para sua terra depois de 70 anos de cativeiro. Documentos da época confirmam que eles enfrentavam oposição feroz de povos que haviam ocupado suas terras, especialmente os samaritanos e outros grupos que viam o retorno dos exilados como ameaça. A palavra original para angústia, no primeiro versículo, é tsara em hebraico, que carrega o sentido de estreiteza, aperto, lugar apertado onde não se consegue respirar. E hoje entendemos como aquele momento de sufocamento espiritual, onde parece que as paredes estão fechando sobre você. Para aquela sociedade, isso significava literalmente estar preso entre dois mundos: a memória dolorosa do cativeiro e a realidade hostil da reconstrução. Historiadores explicam que o povo judeu estava tentando reconstruir não apenas suas casas e o templo, mas sua própria identidade, depois de gerações vivendo em terra estranha. Agora observe a menção de Meseque e Quedar no versículo 5. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que estes não são apenas nomes aleatórios. Meseque era uma região localizada no que hoje corresponde ao sul da Rússia e norte da Turquia.
distante aproximadamente 2.000 quilômetros de Jerusalém, habitada por descendentes de Jafé, filho de Noé. Já Quedar era um território árabe no deserto ao sul e leste de Israel, hoje parte da Arábia Saudita, conhecido por suas tribos nômades guerreiras descendentes de Ismael. A palavra Quedar vem do hebraico que significa escuridão ou sombrio. Segundo historiadores, mencionar estes dois lugares geograficamente opostos era uma técnica poética chamada merismo, onde se usa extremos para representar totalidade. O salmista está dizendo: não importa para onde eu olhe, norte ou sul, leste ou oeste, estou cercado por hostilidade. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam em sociedades tribais extremamente territoriais, onde estrangeiros eram automaticamente suspeitos e frequentemente atacados. O contexto cultural explica que a hospitalidade era sagrada, mas apenas para viajantes de passagem. Peregrinos que desejavam se estabelecer permanentemente eram vistos como invasores. Antropólogos culturais revelam que os habitantes de Quedar, especificamente, eram conhecidos por sua habilidade com o arco e flecha e por viverem em tendas negras feitas de pelo de cabra, constantemente em movimento pelo deserto. Imagine estar tentando reconstruir uma vida estável, enquanto cercado por nômades guerreiros que veem você como intruso. A palavra original para língua enganadora, no versículo 2, é Lashon Remiá, em hebraico. Lashon, obviamente, significa língua, mas Remiá carrega o sentido profundo de traição deliberada, engano planejado, armadilha cuidadosamente preparada com palavras. No hebraico original, esta palavra está relacionada à raiz que significa atirar uma flecha, conectando-se perfeitamente com a imagem do versículo 4. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que a Babilônia, Pérsia e Egito tinham códigos de honra rígidos, onde quebrar a palavra dada era considerado crime capital. O salmista está denunciando algo que ia contra tudo o que até pagãos consideravam sagrado: o uso deliberado de mentiras como arma de destruição. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que palavras realmente funcionam como flechas. Neurocientistas descobriram que mentiras e palavras cruéis ativam as mesmas regiões cerebrais que a dor física. Psicólogos explicam que traumas causados por palavras podem ser mais duradouros que feridas físicas. O salmista, há 3.000 anos, já sabia o que a ciência moderna confirma. Palavras têm poder destruidor real, não metafórico. Mas observe a resposta divina no versículo 4. Flechas agudas do guerreiro com brasas de zimbro. A palavra hebraica para flechas é shitzim, que significa literalmente projéteis afiados que perfuram. Mas o que arqueólogos descobriram recentemente mudou nossa compreensão desta imagem. Por séculos pensávamos que era apenas poesia, até descobertas arqueológicas revelarem que havia uma técnica de guerra antiga, onde arqueiros amarravam brasas acesas nas pontas das flechas para incendiar tendas e campos inimigos. E especificamente, brasas de zimbro, uma planta comum nas montanhas da Judéia que hoje ainda cresce abundantemente naquela região. Engenheiros botânicos explicam que o zimbro produz brasas que queimam extremamente devagar, podendo permanecer incandescentes por até 24 horas sem se apagar completamente. O salmista está dizendo: a justiça de Deus não é explosiva e passageira como fogo de palha, é como brasa de zimbro que queima lenta, inevitável e completamente. Para aquela época, isso era revolucionário, porque os deuses pagãos eram conhecidos por sua ira explosiva e imprevisível. O Deus de Israel se revela diferente. Sua justiça é paciente, mas inexorável.
Dá tempo para arrependimento, mas não esquece nem perdoa sem resposta. Geólogos descobriram que o zimbro tem raízes profundíssimas que podem alcançar até 30 metros de profundidade, buscando água em desertos áridos, simbolizando como a palavra de Deus penetra nas profundezas mais escondidas do coração humano. Agora chegamos ao versículo 6, que é o coração pulsante deste salmo. A minha alma há muito tempo habita com aqueles que aborrecem a paz. A expressão há muito tempo em hebraico é rabat, que literalmente significa abundantemente, em excesso, além da medida suportável. Não é apenas tempo cronológico, é tempo emocional, tempo da alma que se arrasta pesado como chumbo. A palavra para alma é nefesh, que na época significava muito mais que espírito imaterial, era a totalidade da pessoa. Emoções, vontade, identidade, respiração, vida inteira. E a expressão aborrecem a paz usa a palavra sane para aborrecer, que carrega o sentido de odiar com ódio ativo, trabalhar deliberadamente contra, sabotar intencionalmente. Os desafios que enfrentavam eram completamente diferentes dos nossos, porque eles estavam reconstruindo literalmente do zero, sem máquinas, sem tecnologia, com ferramentas primitivas, enquanto defendiam suas vidas de ataques constantes. Recentes escavações revelaram que o Muro de Jerusalém, reconstruído por Neemias, contemporâneo deste período, tinha que ser construído com uma mão segurando arma e outra assentando pedras. Arqueólogos descobriram que a vida cotidiana incluía vigias permanentes, turnos de guarda noturnos e um sistema de sinais com trombetas para alertar sobre ataques, exatamente como descrito no livro de Neemias, capítulo 4. E então vem o versículo final, que é um grito de frustração divina. Eu sou pacífico, mas quando eu falo, eles são pela guerra. A palavra hebraica para pacífico é shalom. Mas você precisa entender que shalom não significa apenas ausência de conflito. No hebraico original, shalom vem da raiz shalem, que significa completo, íntegro, restaurado, próspero em todas as áreas. Shalom é ordem divina, harmonia cósmica, relacionamentos restaurados, prosperidade compartilhada, saúde integral, comunidade funcionando como Deus planejou. Quando o salmista diz, eu sou Shalom, está declarando, minha essência, minha natureza, meu DNA espiritual é paz integral, não passividade covarde. Mas o contraste é brutal. Quando eu falo, eles são pela guerra. A palavra para guerra é milchama, que na época significava não apenas batalhas organizadas, mas hostilidade constante, estado permanente de conflito, cultura de agressão. Especialistas em psicologia cultural explicam que existem sociedades construídas sobre honra e vergonha, onde qualquer percepção de fraqueza, incluindo disposição para a paz, é interpretada como convite para ataque. O salmista está vivendo exatamente isso. Sua busca por Shalom é interpretada como fraqueza e explorada militarmente. Agora, você que está me ouvindo hoje, deixe-me conectar estes 3.000 anos de história com sua vida neste exato momento. Você está vivendo em uma cultura que glorifica conflito, que transforma discordância em guerra, que interpreta mansidão como fraqueza. Nas redes sociais, no ambiente de trabalho, talvez até na sua própria família, você tenta construir pontes e recebe dinamite em retorno. Você estende a mão e recebe punho fechado. Você oferece shalom e recebe milchamá. E a tentação desesperadora é gritar de volta, revidar na mesma moeda, tornar-se igual aos que te atacam. Mas aqui está a revelação que muda tudo. O Salmo 120 é o primeiro dos 15 cânticos de subida, exatamente porque a jornada para Jerusalém, para a presença de Deus, para o lugar de adoração verdadeira, sempre começa no vale mais profundo da hostilidade e do deslocamento.
Você não começa no topo da montanha, você começa na angústia, no aperto, cercado por Meseques e Quedares modernos. E é exatamente deste lugar impossível que Deus te convida a começar a subir. Um passo de cada vez, um salmo de cada vez, uma revelação de cada vez. Arqueólogos confirmam que os peregrinos que cantavam estes salmos não esperavam a jornada ficar fácil antes de começar a cantar. Eles cantavam enquanto sangravam, cantavam enquanto subiam, cantavam enquanto eram atacados. A adoração não era recompensa por vitória conquistada, era arma de guerra espiritual durante a batalha. Neurocientistas modernos explicam que cantar em situações de estresse libera endorfinas, reduz cortisol, sincroniza batimentos cardíacos em grupos, cria resistência emocional coletiva. O povo de Deus descobriu isso 3.000 anos antes da ciência conseguir medir. E observe que o salmista começa declarando: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Antes de listar todos os problemas, antes de detalhar toda a hostilidade, ele estabelece a realidade fundamental. Deus responde. A palavra hebraica para respondeu é aná, que significa responder diretamente, dar atenção pessoal, voltar-se completamente para quem clama. Não é resposta genérica, é encontro pessoal. Não é mensagem automática, é conversa íntima. Deus não apenas ouve seu clamor no vale, ele desce até você, caminha com você, sobe com você. Hoje, neste exato momento, enquanto você ouve esta mensagem, Deus quer que você entenda algo profundo. Sua sensação de estar deslocado, de não pertencer, de ser estrangeiro em terra hostil, não é sinal de que você está no lugar errado. É sinal de que você é peregrino no caminho certo. Todo verdadeiro adorador é estrangeiro neste mundo, porque nossa cidadania é celestial. Nossa pátria é futura. Nosso rei não é daqui. Como disse o apóstolo Pedro em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 11, somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Mas a promessa é esta. Assim como aqueles peregrinos antigos chegavam finalmente a Jerusalém depois de meses de jornada perigosa, você chegará à sua Jerusalém. Assim como eles subiam cantando apesar das flechas, você subirá adorando apesar das palavras enganadoras. Assim como eles construíram o templo, mesmo cercados por inimigos, você construirá o que Deus te chamou para construir, mesmo rodeado de oposição. Porque a mesma presença que respondia naquele primeiro versículo, continua respondendo hoje. O mesmo Deus que guiou através de Meseque e Quedar, continua guiando através de qualquer território hostil moderno. E aqui está a aplicação prática e direta desta revelação milenar para a sua vida hoje. Pare de tentar convencer os Quedares e Meseques ao seu redor de que você merece paz. Eles odeiam paz. Está na natureza deles, está na cultura deles, está na identidade tribal deles. Sua missão não é convertê-los, é atravessá-los. Não é morar permanentemente nas tendas de Quedar, tentando ser aceito. É passar por Quedar cantando salmos de subida rumo a Jerusalém. Não é adaptar-se a Meseque até esquecer quem você é lembrar em Meseque que você é cidadão de Sião. Praticamente isso significa: proteja seu Shalom mais ferozmente que qualquer guerreiro protege seu território. Quando línguas enganadoras atacarem, não entre no jogo de mentiras. Quando flechas verbais vierem, não pegue seu arco para revidar. Quando virem com guerra, você continue sendo paz. Não paz passiva que se deixa destruir, mas shalom ativo, que constrói enquanto outros tentam demolir, que planta enquanto outros queimam, que canta enquanto outros gritam. E nunca esqueça, você clamou, ele respondeu. Este é o primeiro versículo e o fundamento inabalável. Todas as hostilidades dos versículos seguintes acontecem sob o guarda-chuva desta realidade. Deus já respondeu, Deus já ouviu, Deus já está agindo. As flechas ainda voam, mas a resposta divina já foi liberada.
Os inimigos ainda atacam, mas a vitória já foi declarada. A jornada ainda é longa, mas o destino já está garantido. Que o Senhor Jesus, príncipe da paz verdadeira, aquele que em meio à maior hostilidade que este mundo já viu, continuou sendo Shalom encarnado, que andou fazendo o bem, mesmo cercado por fariseus mentirosos e romanos violentos, que construiu o reino, mesmo quando todo o império terrestre conspirava contra ele, que na cruz transformou a arma mais brutal em instrumento de redenção. Te cubra com sua paz, que excede todo o entendimento. Que Ele te dê força para atravessar seus meseques e quedares pessoais sem perder sua essência de Shalom. Que cada passo desta jornada te leve mais perto da Jerusalém celestial, onde finalmente, todos são pela paz, porque todos conhecem o Rei da Paz. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que respondeu ao salmista há 3.000 anos, responda também a você hoje. E que toda glória, toda honra, todo louvor sejam dados ao Pai Eterno, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que nos fez peregrinos com destino certo, adoradores com canção eterna. Amém e amém.